O presidente Lula já está no Rio de Janeiro nos preparativos para a cúpula do G20 e ele voltou a voar no mesmo avião que usou na viagem ao México e que sofreu uma pane. Isso, é claro, reacendeu as conversas pela compra de uma nova aeronave presidencial. Assunto para o repórter André Anelli. Tudo bem, André? Já se sabe quanto custaria essa nova versão do Aerolula? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, Thiago. Boa noite a você também e a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. A estimativa da Força Aérea Brasileira, da FAB, é que o novo avião presidencial teria um custo de 250 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. As informações são do site Metrópolis, que destaca ainda a existência de duas possibilidades para a aplicação desses recursos. A primeira é a compra de um avião de 2016 usado, que seria adaptado ao governo brasileiro. E a segunda hipótese é comprar um avião novo, da Airbus, que também deveria ser adaptado às exigências presidenciais. O Palácio do Planalto pede que o novo avião tenha mais autonomia que o atual e também seja equipado com sala de reuniões ampla, internet de alta velocidade, quarto de casal e banheiro com chuveiro. A troca do avião passou a ser defendida com mais força pelo presidente Lula, principalmente depois que ele precisou ficar várias horas voando em círculo na Cidade do México em outubro por conta de problemas técnicos na atual aeronave e que não tiveram as causas reveladas pela FAB. Antes desse episódio, Lula e Janja já defendiam a troca do avião presidencial, principalmente por conta da autonomia considerada baixa nessa atual aeronave que ainda serve à presidência da República. O governo aguarda a resolução do corte de gastos públicos para só depois decidir a respeito da compra ou não de um novo avião presidencial. O executivo quer evitar que a eventual aquisição, seja considerada contraditória ao discurso de que é preciso evitar despesas. Tiago. Pois é. André, nessa discussão no âmbito do governo sobre a compra de uma nova aeronave, a gente continua acompanhando os desdobramentos disso. Claro, eu vou chamar a Dora Kramer. Aliás, quando eu vi essa notícia nesta sexta-feira, eu falei, tem que saber a opinião da Dora em relação a isso, porque perdeu um pouco de força essa discussão, não é, Dora? E agora volta de novo esse debate num período em que o governo discute corte de gastos, por mais que tenha a questão da segurança do voo. Mas será que é necessário fazer uma discussão de novo nesse sentido, Dora? Olha, pode ser que tenha discussão, porque fica difícil da gente avaliar, né? Porque se a gente colocar as coisas assim, a aquisição de um novo avião, principalmente do jeito que o presidente quer, um super avião, todo equipado e tal, muito justo. Agora, com relação, e se a gente confrontar isso com essa questão do corte de gastos, aí a gente vai achar, não, a discussão é inadequada. Mas uma coisa, de fato, não tem nada a ver com a outra. Eu acho que a discussão precisa ser da necessidade. Aquilo que aconteceu com o avião do presidente no México não pode acontecer. Primeiro um avião que fica rodando lá no alto várias horas, depois pega um avião que não tem comunicação, não tem Wi-Fi, isso não pode, não existe, né? Agora, que avião? Como comprar? A gente produz avião aqui, a Embraer produz, tem uma indústria super reconhecida no mundo todo. Então, talvez seja melhor se colocar essa questão de uma maneira menos apaixonada e também uma proposta que não soe à população como um exagero, se explicando direitinho qual é a questão de segurança, o que mantém o presidente seguro. Não, eu acho que pode se fazer sim esse debate. A questão é, Vilela, como que a sociedade entende esse assunto, né? Exatamente, eu acho que o momento, ele acaba sendo um momento sensível para esse tipo de questão, até porque quando vierem os anúncios de corte de gastos, por exemplo, vão ser feitos alguns comparativos. Olha, cortou
1,4 bilhão de tal medida, e agora com 1,4 bilhão quer comprar um avião. Então, é natural que haja esse tipo de comparação, especialmente entre aqueles setores que vão ficar descontentes com um corte como esse e também especialmente da oposição, que evidentemente vai colocar isso em negrito. Então, eu vejo que talvez realmente, se for possível, segurar um pouquinho mais, esperar passar esse contexto muito sensível, talvez seja mais adequado para fazer essa troca em um outro momento.